O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder entrar mais uma vez na sua casa para falar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. E hoje a gente vai contar um testemunho aqui muito impactante, principalmente para as mulheres. Não só para elas, porque é um sonho comum, mas principalmente para elas, para vocês, mulheres. A vida da gente é dividida em ciclos, né? Em estações, como você vai ver aqui. E cada estação o Senhor nos prepara para alguma coisa na nossa vida. A gente passa por momentos difíceis, que são outono e inverno, mas depois vem o prêmio disso com a primavera e o verão. Só que cada uma dessas estações serve para nos preparar. E muitas vezes, quando a gente está ali vivendo aquela parte difícil, vivendo aquele deserto, a gente não consegue entender o agir de Deus. A gente acha, às vezes, até que o Senhor esqueceu da gente, que Ele não está vendo o que a gente está passando, o que a gente está sofrendo. Mas a parte boa disso tudo é que Ele está vendo sim. Ele está vendo cada minuto, cada lágrima, cada sorriso não dado, cada dor, cada dificuldade que você está passando, o Senhor sabe. E Ele vai usar tudo isso para o seu crescimento. E melhor ainda, se você deixar, Ele vai usar tudo isso também para o crescimento de outras pessoas. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Como o sofrimento de uma mãe transformou a vida dela, a vida da família dela, e agora tem transformado a vida de muitas mulheres aqui em Sete Lagoas e região. Hoje a gente vai entrevistar a Karen Kiel. Oi, Karen, seja muito bem-vinda. É uma honra contar o seu testemunho aqui. Eu acompanhei um pouquinho da sua história pelas redes sociais e realmente é uma honra te receber aqui. Eu estou muito feliz, Carol, porque também é uma oportunidade muito rica de poder falar o que eu vivi e saber que isso impacta nas pessoas, que pode ajudar pessoas que estão vivendo ou passaram ou estão vivendo o que eu passei. Então é uma honra, é um privilégio. Obrigada, Karen. Karen, você, as pessoas acham que assim, a gente tem uma luta muito grande, um problema muito grande, e aí o Senhor te ajuda a resolver aquilo, você se converte e pronto. No seu caso, quando você viveu tudo que a gente vai contar aqui, você já era serva do Senhor, você já dedicava a sua vida ao Senhor, e ainda assim você viveu esse deserto, né, digamos assim. Conta um pouquinho para as pessoas que estão em casa, o que aconteceu? Qual que é a sua história, o seu testemunho, Karen? Carol, comigo, assim, até a minha conversão é um pouco diferente, assim, as pessoas chegam para contar testemunho de conversão, ex alguma coisa, ou estava passando por algum momento difícil, e comigo não foi assim. Comigo eu fui literalmente pelo amor, eu não tive um momento de dor. Na verdade, eu sou filha caçula, né, eu tenho um irmão mais velho, e a gente perdeu nosso pai com 10 anos de idade. Mas o meu pai foi tão intenso, foi um pai tão presente, tão maravilhoso, que ele nos preparou para a vida aos 10 anos de idade. Então a perda dele foi difícil, mas a gente soube superar muito bem. E minha mãe deu consequência à criação muito bem. E a gente não conhecia a Cristo, mas os princípios familiares eram muito fortes, E eu sempre fui criada assim, com todo esforço, nunca faltou nada, Carol. Não tínhamos excesso, mas nunca faltou nada. Foram investidos em nossa educação, a gente estudou nas melhores escolas, tanto que a minha formação é na UFMG. Olha. Então, eu tive uma vida familiar muito saudável e eu não sabia o que era lidar com perdas, a não ser a morte do meu pai, mas com luta, eu não sabia o que era isso. E eu tenho uma tia, que até hoje eu tenho um vínculo muito forte com essa tia, e ela não acreditava em Deus. Nossa. E um dia, e eu nunca aceitava isso, mesmo criança eu falava, tia, não pode, tia, Deus existe. E um dia ela chegou pra mim e falou assim, Karen, você não acredita, Deus existe. Uau. E Deus chama Jesus. Aí tia, o que aconteceu? Fui uma igreja, Karen, e eu pude sentir Deus. Aí você imagina, você tem uma tia que não acredita em Deus e de repente ela vira e fala que ela sentiu Deus. Olha só. E até então eu fui criada no catolicismo, mas eu sempre fui muito
criativa e mesmo muito crítica, mesmo criança. Eu ficava, mãe, eu acho Deus muito distante, tem que ter um Deus mais perto. E minha mãe ficava muito brava comigo. E quando minha tia me convidou para ir a essa igreja, era uma igreja batista de uma cidade em Cachoeira da Prata. Era uma igreja muito pequenininha. A igreja não tinha mais de 25 membros. Olha só. E aí a gente foi. E no primeiro dia, Carol, a presença de Deus foi tão intensa, foi tão forte. E minha mãe foi junto, mesmo tendo resistência. E nós duas fomos impactadas no primeiro dia. E você era criança ainda? Nessa época eu já tinha uns 16 anos. E aquilo foi tão marcante. E dali eu falei, meu Deus, existe Deus mesmo. E eu falei, mãe, é esse Deus que eu quero. Eu quero um Deus que a gente sinta Ele, um Deus de perto, não um Deus de longe. E minha tia ficou firme. Minha mãe logo em seguida converteu. E eu fiquei ainda naquela indecisão, porque era muito difícil. Os amigos, na época eu tinha namorado. Eu ainda estava nessa decisão, mas eu tinha convicção que era aquele Deus que eu queria. Então, quando me perguntavam qual era a sua religião, cara, eu falava Jesus. E aí veio o período da faculdade. E na faculdade, tinha uma menina que para mim era um referencial de aluna, mesmo no curso de humanas, imagina, no UFMG, onde todos negavam a Cristo, negavam a Deus, na verdade. Todos os professores que a gente tinha negavam a Deus. Essa menina permaneceu tão firme na fé dela, e ela interrompia as aulas e falava, não, eu acredito em Deus, e provava na Bíblia a existência de Deus. E essa menina me marcava não só pelo testemunho dela quando ela defendia, mas a postura dela no decorrer, nos intervalos, e eu comecei a me aproximar dela. E ela começou a pregar o evangelho para mim. E ela começou a me convidar para a igreja dela. E toda vez que eu pisava na igreja, as experiências eram muito fortes. Meu Deus. E até que chegou um momento que eu falei, gente, não dá mais para ficar sem Jesus. E eu decidi que o dia que eu pisasse uma igreja, seria uma entrega por completo. E como você disse que a vida da gente é feita por fases, verdade. E a própria Bíblia fala isso em Eclesiastes, em 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito debaixo do céu. E eu pensava, gente, há tempo para todas as coisas. E a vida da gente é assim. E a vida da gente é feita de fases, como são as estações do ano. E eu acredito que o outono foi meu período de conversão. A gente imagina o outono uma fase, às vezes tem gente que considera uma estação difícil, mas muita gente acha o outono muito bonito. Acha o outono uma fase de melancolia, que você revive alguns momentos. E o outono eu acho que é um momento de perdas. Você perde, mas você tem uma etapa de transformação. Tem a perspectiva de ganho lá na frente, né? E o início da nossa caminhada com Cristo é um período de transformação e de mudança. É impossível você caminhar crescendo em Cristo continuando o mesmo. É verdade. Então você vai perder algumas coisas, né? Você vai perder seu jeito de falar. Eu tinha um jeito de falar totalmente diferente do que eu tenho hoje. Eu era uma pessoa que falava muito palavrão. Meu jeito de vestir mudou completamente. Meus amigos mudaram. Você é toda calminha. A gente olha assim e fala, gente, ela nasceu na igreja já. Carol, eu tinha uma idolatria tão grande com o Atlético Mineiro que eu não contentava em ir ao Mineirão. Eu tinha que ficar no meio da galocura. Minha mãe perdia sono de saber que eu ficava no meio da galocura. Imagina, palavrão era a palavra mais bonita que eles falavam lá. E eu no meio então era uma idolatria pelo Atlético Mineiro. E foi uma das primeiras coisas que Deus tratou comigo. Continuo atleticana, gosto de futebol, mas isso não ocupa mais. Eu nunca deixo de ir ao culto para ver um jogo de futebol. Eu não brigo, não discuto futebol com ninguém mais. Então, assim, você vê as mudanças que Deus faz. E eu considero isso o outono na minha vida. E minha conversão foi muito intensa e muito rápida. A entrega foi total. Eu já deixei Jesus cuidar de todas as áreas. E logo de imediato, isso foi em 2008. E foi na Igreja Batista Deus é Fiel, onde eu estou até hoje. Lá que eu converti e lá eu permaneço até hoje. E lá eu conheci o meu marido. E logo nos casamos em 2009. E ele que me ensinou tudo. Ele já nasceu na igreja, filho de pastor. Então ele me ensinou tudo sobre o que é ser mais... Além do que é a Bíblia, ele me ensinou como servir a Deus. Ele é muito dedicado à obra do Senhor. Verdade. Eu o conheci no altar e de lá ele não sai. Ele serve a Deus com muita intensidade. Ele vive isso, Vive o né? Evangelho. E a paixão dele é jovens, não adianta. E nosso lema é ser louco por Jesus. Então, quando a gente começa, nosso objetivo de vida é ser louco por Jesus. No altar, no nosso casamento, nós juramos um para o outro sermos loucos por Jesus. Então, esse é o lema da nossa vida. E aí a gente viveu esses 6 anos muito intensamente para Cristo. E a gente não pregava sobre vale, sobre deserto, sobre fidelidade. A gente falava, Nathan, a gente não teve um dia mau.
A gente não sabe o que é ter um dia mau. Então, Carol, a gente sabia que isso acontece na vida de qualquer cristão. E a gente sabia que um dia chegaria. Só que o dia mau não avisa. Não. Você não sabe quando ele vai chegar. É de repente mesmo. E a gente tem que ter o nosso celeiro. Por isso que o outono é muito rico. Porque o outono você se prepara para suportar o inverno. Verdade. Então, no outono é onde você faz o seu reservatório de orações. É onde você conhece a Deus. Você começa a conhecer um Deus não de ouvir falar, de ver. Você começa a ter experiências com Deus que te fortalece. Você ora muito, você jejua muito. E você começa a se preparar, a crescer em Cristo. Aí quando chega o dia mau, você está mais preparado. Porque você sabe o Deus que você serve. Verdade. Não é que fica mais fácil, mas fica suportável. Suportável, né? Porque você vê que tem alguém maior no controle. Porque você perde o controle. E a própria Bíblia fala, quando eu sou fraco, aí que eu estou forte. Porque Deus assume o controle da vida da gente. Literalmente, porque a gente não tem o que fazer. No dia mau, Carol, não tem o que fazer. É verdade. Você não tem controle nenhum sobre a sua situação. Então, você só tem que clamar a Deus. E aí a confiança é dependência total. E o que foi esse dia mau? Pois é, Carol. Estávamos, assim, no nosso melhor momento. Em todas as áreas da vida. E nós já tínhamos, foi em 2014, nós já tínhamos mais de 5 anos de casamento e decidimos ter um filho. Porque o casamento naturalmente pede o filho. Então foi tudo muito planejado. E na primeira tentativa, no primeiro mês, já veio a gravidez. E a gravidez foi muito intensa, porque é o primeiro, do lado da minha família, é o primeiro neto. Nossa. Então tudo muito sonhado. Todo mundo vivendo aquilo intensamente. E assim, veio muitos sonhos, Deus usou muito profeta para falar comigo. O nome da criança foi escolhido por Deus. A gente sempre falou que a gente teria um filho, chamaria Davi. E Deus falou que não seria Davi. Quando eu peguei o teste de gravidez, ao acordar, veio uma frase na minha cabeça. Ele decidiu não se contaminar. E eu olhava para o Natan e falava, Natan, o que é isso? Tô com isso na minha cabeça o dia todo. E o Natan falou, cara, isso não é uma frase. Isso é um versículo, está no livro de Daniel. Daniel decidiu não se contaminar. E todo presente que eu ganhava, Carol, antes de saber o sexo, era leão. Tudo de leão. Uau, olha só. Eu falava, Natan, só pode ser um menino, porque só tá chegando coisas de leão. E quando eu fiz o exame para descobrir o sexo, era um menino. Era um menino. E eu falei, Natan, é Daniel. Não é Davi, é Daniel. E aí nós começamos a estudar a história de Daniel, Carol. E que a gente crê no dom da palavra, na profecia, de clamar. E a gente clamou a gravidez em toda sobre Daniel. Então a gente estudou muito sobre Daniel. Então eu falava, o que mais me impactou era o espírito de excelência de Daniel. Então a gente, todos os dias pela manhã, a gente orava na minha barriga e a gente declarava que essa criança vai ter o espírito de excelência, essa criança não vai se contaminar com este mundo. E assim foi uma gravidez muito feliz, muito saudável, muito curtida. Até que no dia 17 de abril de 2014, chegou o inverno na nossa vida. A gravidez, o parto estava previsto para quando? Eu estava na 32ª semana, ou seja, provavelmente a partir de 4 semanas poderia acontecer a qualquer momento o nascimento do Daniel. Daniel estava previsto para final de junho, no máximo início de julho. Aí no finalzinho de abril, eu fui trabalhar normalmente, mas eu acordei com minha barriga tendo contrações em treinamento. Mas a gente sabe que tem contrações no final da gravidez. E no meio do trabalho de manhã, começaram a intensificar as dores. E ele já mexia muito pouco, ele sempre foi uma criança que mexia pouco. E quando contraía a minha barriga, dava um ovo. Então eu me confundia com ele mexendo. Só que as dores estavam incomodando e ia ter a Semana Santa e nós estaríamos num retiro de jovens. Aí eu liguei pro meu marido e falei, me leva no consultório da médica, porque eu quero ver o que eu tenho. Porque se for um gás, alguma coisa, ela vai me passar um remédio para não atrapalhar o retiro. A intenção toda era não atrapalhar a obra que a gente ia fazer, que era um retiro espiritual com jovens. E cheguei no consultório muito tranquila. A médica fez todos os exames clínicos, já tinha me dado até a receita. Karen, é um gás mesmo, vou te passar Lufital, tá tudo bem com você. Aí, antes de ir embora, ela falou assim, cara, vamos olhar o coraçãozinho do Daniel? Como sempre fazia, e é a hora que a gente mais gosta, né? Eu muito tranquila, Carol, deitei na maca. Na hora que ela foi escutar o coraçãozinho, a gente não conseguia ouvir. Só que ela disfarçou muito bem.
Ela disse assim, Karen, parece que eu consegui ouvir. Eu tô achando que essas dores é porque ele virou e tá te machucando, ele tá numa posição que a gente não consegue ouvir. Então a gente precisa de um ultrassom. Não vai ter ultrassom particular agora, então eu preciso que você vá para a maternidade. E vá a pé, porque talvez andando o Daniel volta à posição. Aí fui tranquila, eu e o Natan batendo papo. Fomos para a maternidade, esperei a fila. Fui atendida, expliquei para a médica que me atendeu na triagem, com toda tranquilidade. E aí, na hora que ela também tentou ouvir e não conseguiu, eu comecei a achar estranho. Aí eu falei assim, Natan, vamos começar a orar. Só que a fé era tanta, Carol, porque a gente sabe que Deus pode mudar tudo. Qualquer situação. Que eu estava muito tranquila. E eu não sei que reviravolta que deu, que no deserto, muitas vezes a gente se vê sozinho. E Deus permite que a gente passe algumas situações sozinho das pessoas, longe das pessoas, para que somente Ele esteja com a gente. Não sei o que me arrumaram, eu não me lembro o que aconteceu naquele hospital, que eu parei numa sala só com o médico, e o médico, Natan, não podia entrar. A minha mãe, que já estava no hospital, estava preparando a minha internação, que eu nem sabia que já tinham dado ordem para me internar. E me levaram sozinho para uma sala de pré-parto, e o médico falou para mim assim, olha, oficialmente o hospital tem 2 horários de ultrassom, 1h30 e 5 da tarde, isso já era 2. Então eu não posso fazer ultrassom oficial, mas eu não posso deixar você nessa angústia até 5 horas da tarde. Meu Deus. Então eu vou te trazer para essa sala e vou fazer ultrassom. Karen, nós vamos fazer um intervalo pequenininho e aí você volta para contar pra gente o que deu nesse ultrassom. É rapidinho. Tá ótimo.